Olá, família leonina, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Leão. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 53, Nanael, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, leonino, um presente para você, leonina. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do sete de paus. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos um rei de espadas. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos o louco, o arcano maior de número 0. Gratidão. Vamos expandir um pouco mais a energia, né, dessas casas. Sobre o 7 de paus, nós temos a carta do Cavaleiro de Ouros. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, nós temos também o Imperador, o arcano maior de número 4. Sobre o Rei de Espadas, nós temos a carta do 4 de copas e também a energia, a vibração do valete de ouros. E na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, sobre o louco, nós temos a carta do mago, o arcano maior de número 1, e também vejamos a carta do 3 de ouros. Gratidão. Bem, leonino, leonina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 7 de paus, nós temos a carta da foice. Sobre o rei de espadas, nós temos a carta da serpente. Sobre o louco, nós temos a carta da garça. Gratidão. Bem, leonino, leonina, a energia do presente ela será regida por um 7 de paus. Sobre essa energia nós temos a foice, que é corte. Há um processo de corte dentro do campo profissional, para aqueles que ainda estão trabalhando. Isso envolve uma energia masculina. Há necessidade aqui de cortar laços, conexões com alguém do sexo masculino, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Observe um pouco mais estas questões. Para outros, nós temos aqui uma batalha, no sentido de combater a opressão, a intimidação, mas há aqui uma necessidade de defender um pouco mais aquilo que você acredita. Se esforçar para que você possa aqui superar os teus obstáculos. É um processo de defesa e você irá enfrentar as oposições, vamos dizer assim, que parecem ser insuportáveis sobre você. Vai precisar um pouco mais de coragem, heroísmo, focar um pouco mais em si, até porque essas outras pessoas estão abaixo de você. Parar, de dar a mão para quem sempre te coloca para baixo. Parar de dar a mão para quem não fará o mesmo por você. Corta, Aqui também há um processo de defesa dentro do relacionamento, ou sua posição dentro dessa relação que
pode aqui exigir um pouco mais de você, até porque são conflitos, e esses conflitos ele requer uma postura mais firme e defensiva da sua parte. É como se você fosse superar barreiras internas e externas para resolver aqui problemas com o outro, né? O problema com o imperador, o masculino. Também é um período aqui de autodescoberta, em que o importante é você defender os seus valores e não se conformar, né, com menos do que você já merece. Então, tem que saber, né, o que de fato você quer e querer, né, de forma grandiosa. Apenas esse cuidado com o autoritarismo, com o controle, com a insensibilidade na relação, porque às vezes a gente lida aqui com o outro, né, mandão, centralizador. Então, às vezes as relações podem estar carregadas de status e de racionalização do plano afetivo. Então, aqui são estruturas, leis, né, que devem ser respeitadas. Há uma atividade aqui, uma figura masculina forte, onde você irá resolver um conflito por meio do poder, da coragem, da ambição e da ordem. Então, são muitas responsabilidades e às vezes essas responsabilidades tendem a pesar sobre você. Até porque nós temos um cavaleiro de ouros e esse cavaleiro de ouros também traz essa perspectiva de cunho material, mas é uma carta de proteção perante toda essa situação. Então, muito cuidado aqui em relação aos movimentos financeiros, não se apresse, principalmente quando a gente lida aqui com o outro. Faça plano com cuidado, proteja os teus investimentos, é isso que essa carta está dizendo. Então, busque a tua riqueza, a tua estabilidade material, coloca a tua mente, né, focada nestas questões, mas há necessidade aqui de proteger um pouquinho mais essa energia financeira. Então, tem aqui um certo cuidado. O tarot está pedindo para que você não faça gastos e também não assume uma responsabilidade financeira do outro, né, que não é sua. Então, tenha esse cuidado, porque você vai acabar aqui pagando por algo que não é de tua responsabilidade ou assumindo, né, um erro que não é seu. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente. Nós temos aqui novamente a presença do masculino representado por esse rei de espadas, mas tem que ter um certo cuidado porque sobre essa energia há uma serpente. Então, se você vier sentindo aqui estafa mental, física, sem explicação, isso é desgaste energético. Essa outra pessoa está roubando a tua energia, a tua vitalidade. Recomendo o banho de limpeza. Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links e lá você vai encontrar um banho de limpeza e purificação. E tem que trabalhar um pouco mais com estratégias, com táticas, planejar adiante para que você possa estar no controle. Então, é você lidando com alguém frio e insensível. E você precisa colocar os teus planos em ação. A necessidade aqui de solucionar um enigma ou esclarecer uma confusão, vamos dizer assim, com um olhar um pouco mais transparente, mais claro em relação a esta outra pessoa. Porque é uma pessoa extremamente invejosa. E tem que ter um cuidado, porque nós temos um 4 de copas e nós temos um valete de ouros abaixo desse rei de espadas. Né? Aqui é a necessidade de você também se auto-analisar, entender o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Mas onde é que você quer estar? Quais são as suas perspectivas de cunho material? Como é que você quer estar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano? É nessa perspectiva. Então, esse valete de ouros é um período de aprendizagem, de crescimento, de foco na construção de relações sólidas e duradouras, mas é uma necessidade também de paciência, de dedicação e de compreensão.
até porque aqui é uma fertilidade no cotidiano, são bases produtivas. Então é potencial, as possibilidades imensas contidas nas coisas mais improváveis. É como se houvesse um despertar, um recomeço, você pronta para trazer plenitude para a tua própria vida, mas precisa entender aqui qual é o caminho que você quer seguir, né? Essas perspectivas. Então, é um crescimento, né, vamos dizer assim, pessoal. E esse 4 de copas pede para que você solte todo e qualquer sentimento de mágoa correlacionado às questões do passado ou uma energia masculina. Cuidado com essas mágoas, porque ela vai sempre trazer negação, desânimo, oportunidades perdidas e às vezes a gente está olhando muito para o passado e esquece de focar no presente. E aí a gente se fecha, principalmente para as questões afetivas e sentimentais, porque o universo divino está tentando colocar coisas novas nas nossas mãos. Mas a gente está olhando para o passado e esquece dessas novas possibilidades. Isso traz uma estagnação, a sensação de aborrecimento e alguns aqui com aquela sensação de falta de sorte. Mas tenta mudar a perspectiva, tenta ver as coisas sobre um outro ângulo, que as coisas aqui tendem a fluir. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Leão. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos a carta do louco. Mas o interessante é que abaixo nós temos o mago. Então, o arcano maior de número 0 e o mago. Aqui é início, né? Início de coisas novas. E grande potencial sobre você. É inocência, é ingenuidade ou infantilidade, porque quando nós queremos aqui começar algo novo, nós externamos, nós falamos, e essa pessoa próxima aqui a você é como que ela gerasse um bloqueio. Ela te ama e te protege tanto que não permite que você se expanda, que não permite que você cresça. Então, é um processo de renovação. O sol brilha aqui sobre você, você traz essa alegria inata, né, à sua vida, muita luz, muito brilho, mas você tem que perder aqui o medo para que você possa conseguir avançar. Então é início de novas jornadas, mas eu sempre digo que a carta do louco é uma energia de silêncio. Então requer que você trabalhe um pouco mais sobre a perspectiva do novo, um novo trabalho, uma nova relação, né? Sempre em silêncio, aquilo que você quer fazer, não externe, não fala, senão essa superproteção não permite que você se expanda. Até porque abaixo nós temos o mago, e você estimulando essas grandes mudanças. Então você possui todos os recursos, você sabe como manipular e controlar uma situação, porque o mundo espiritual ele está sendo canalizado, refletido no terreno, no mundo terreno. Então tudo aquilo que você coloca à mão, você materializa, você canaliza através das tuas energias, através da tua vontade. E o tarot está trazendo aqui um convite para que você foque nos teus objetivos, traga esse impulso, né, primordial. Coloque os planos, as ações em movimento, em silêncio, que elas tendem a se manifestar, a se materializar. Ainda nesta perspectiva de futuro, nós temos um 3 de ouros, que é uma energia de cunho material. Mas a carta do 3 de ouros é a amorosidade. É uma habilidade, um talento, e isso irá conquistar grandes resultados. O trabalho tem que ser encarado por você como um ofício, um hobby, uma grande diversão. E aí você irá exibir essa obra para as outras pessoas. Eu sei que é um trabalho árduo, pesado, cansativo,
mas coloca amor em tudo aquilo que você faz, porque aqui você também estará, falando para as outras pessoas. Então, é uma autodireção no trabalho, são estruturas rígidas, mas essas estruturas rígidas irá possibilitar sobre você muita criatividade. Então, tudo que está atrelado à energia material, ao trabalho, faça com grande diversão. E a partir do momento em que você se diverte, as coisas tendem a fluir materialmente. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 53, Nanael. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 118 e a mensagem diz o seguinte: você pode se beneficiar ouvindo música relaxante, praticar visualizações e afirmações positivas. Cuide de sua saúde física, reservando tempo para o descanso e lazer. Não desanime. Invoque este anjo para continuar persistindo, assim poderá construir uma vida sólida para você e sua família. Nanael, anjo de número 53, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 118. Desde já eu sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por estar inscrita nesse canal. E se possível também se inscreva lá no nosso outro canal, onde eu relato um pouco mais sobre o meu cotidiano. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que nós postamos recentemente, como o link aqui na descrição. E desde já eu sou muito grato a ti por nos apoiar. Paz e muita luz. Namastê. Beijos em seu coração e a gente se vê em breve. Até o próximo vídeo.